E aí, minha Funcionou. linda, tudo bem, amor? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em estar aqui. Que bom, também. Muito feliz de ter você aqui, viu? muito bom mesmo. E hoje você tem coisa boa para nós, né? Estamos todos Temos sim. empolgados e curiosos e animados para ouvir essa mulher abençoada, cheia de instrução, cheia de Amém. novidade. Uhul! Que delícia, irmã! Sim. Pode se apresentar, meu amor. Eu sou a Jaqueline, trabalho com análise corporal. Tem muita gente carinha conhecida aqui que eu estou vendo, muita gente boa, gente nossa. Mas Que se tiver benção. alguém aí que eu não conheça, que não me conheça, eu estou nessa caminhada agora maravilhosa de desenvolvimento humano, trabalhando com análise. Sou formada pelo Corpo Uhum. Explica, tenho a licença já para atender, já tenho atendido até, já tenho trabalhado com análise e é libertador. Hoje eu vim falar um Bom. pouquinho do que é essa análise e a gente vai caminhando e vamos com todas as novidades aí para todo mundo. Ai, que legal. Já falei para eles, mas vou repetir de novo. Preparem as suas perguntas. Aquilo que Isso. vocês tiverem dúvida, não se acanhem, como diz a minha mãe. Não fique envergonhado. Pergunte, gente. Olha, eu soube Sim, que quem pergunta prospera, hein? é Todo mundo verdade. vai perguntar agora, né? Mas e aí, irmã? Como é que é esse encontro que você teve com essa. Como que mexeu com você, assim? Como que você foi levada para essa descoberta do corpo explica e se identificar tanto e já ter resultado na sua vida e trazendo resultado também na vida de outras pessoas? Como é que foi esse encontro? Sim, eu já tenho trabalhado com pessoas faz um tempo, né? Eu trabalhava com facilitação e isso já me deixava maravilhada. Então, tudo que ligava a desenvolvimento humano, tudo que ligava a aprender sobre como funciona a nossa mente, eu já vinha nessa busca. E Uhum. quando foi no final do ano passado, em final de outubro, se eu não me engano, eu me deparei com o Corpo Explica. E foi um curso assim que eu mergulhei de cabeça e assim me identifiquei por demais, igualmente você falou mesmo, que foi uma coisa assim que eu vi resultados positivos e tudo identificado no nosso corpo. O nosso Uhum. corpo explica tudo. A gente tem muita resposta, a gente na verdade tem todas as respostas Uhum. do porquê a gente Sim. funciona desse jeito. E quando Uhum. eu fiz e apliquei na minha vida, eu falei, pronto, agora eu encontrei algo que responda às perguntas de tanta gente, por que que é assim, por que que fala muito, por Uhum. que que fala pouco, Sim. por que que tem mais necessidade de liderança, por Uhum. que que tem pessoas que precisam repetir processo, por que que tem pessoas que se dão tão bem em estar é, aparecendo, outras já não Uhum. conseguem aparecer. Uhum. E antes, eu sabia que a gente tinha esses comportamentos, mas eu não tinha explicação. E hoje eu consigo não só ter a explicação, como levar os traços da dor para o recurso. É muito lindo, muito Irmã, me interessante. conta, me fala uma coisa. Eu vou te cortando um pouco às vezes, tá? Tá, Você não fica chateada, não, porque eu vou te não, cortar um pouquinho para a gente poder entender. tudo bem. As primeiras objeções que assim você encontrou nesse curso, por exemplo, as pessoas elas colocam muita barreira, dificuldade quando elas pensam no curso, porque elas têm que avaliar o corpo. É verdade? Isso dá aquele medinho, aquele receio, porque vai me examinar, porque eu vou ser vista, porque vai olhar a minha barriguinha, a minha silhueta, que eu não gosto muito. Tem toda essa. O primeiro que eu acredito que seja isso, né? Ou não. Seja esse o primeiro impacto, assim, das pessoas.
Algumas pessoas se assustam, elas ficam assim, como funciona isso? Como assim, análise do corpo? Mas depois que eu explico, aí vem uma outra objeção, a objeção da autorresponsabilidade, de você assumir o controle e deixar o vitimismo, abandonar a crença de Uhum, que alguém tem que fazer por você. Essa é a parte mais desafiadora, não a análise do corpo em si, não o entendi. medo, porque a análise do corpo ela é muito tranquila, ela é leve, é Uhum, feito com roupa normal, não tem, uhum, né, nenhuma exposição, mas a uhum. parte desafiadora é quando você precisa ser autorresponsável e tomar o seu lugar nas suas emoções, Uhum, atender às suas necessidades básicas, porque é fácil a gente contar com alguém, você cobrar de alguém, você uhum, querer que outras pessoas façam por você. sim, Agora, você cair para dentro, se conhecer, se uhum, entender e atender às suas necessidades, isso é uma outra questão, uma questão que paralisa muita gente. entendi. E como que essas pessoas chegam assim? Elas chegam curiosas ou elas já chegam num grau muito avançado de dificuldade de vida, de relacionamento? Como que elas chegam para você? A maioria das pessoas chegam quando estão no fundo do poço de verdade, quando estão muito Uhum, arrebentadas. Porque, assim, o melhor lugar de se estar, na verdade, é o fundo do poço. Não ficar, mas o uhum, melhor lugar de estar é o fundo do poço, porque é onde você precisa sair. Então, você vai encontrar uma uhum, mola lá de pisar e uhum, vai ter que subir, porque para baixo não dá mais para ir. Então, assim, a dor, ela faz com que a pessoa realmente corra atrás de ajuda. E aí ela uhum, me encontra ou eu encontro elas, porque como eu já lido muito com pessoas, quando eu começo a conversar com as pessoas, que eu falo para algumas pessoas que eu abordo e falo assim, você já se propôs a se conhecer, a saber como você funciona, para saber uhum, por que você está passando por tudo isso? Aí a pessoa ela vai desperta assim, como assim me conhecer? Aí eu pergunto, uhum, você sabia que o corpo explica por que você é assim? E sim, aí entra a questão da curiosidade também, mas é muito uhum. mais por questão de necessidade de socorro mesmo. Ai, que bom, né? Gente, eu tô vendo muita gente linda entrando aqui, que coisa Muita, boa! muita Gente, gente. manda aviãozinho aí para seus amigos, para todo mundo que vocês quiserem que esteja aqui com a gente, tá? Para participar. É Isso muito aí. bom ter vocês aqui, tá bom? Estamos aqui falando de autoconhecimento, estamos Uhum. falando de o corpo explica tudo, análise corporal, como que funciona a nossa mente, e isso é importante. Todo mundo deveria passar por essa busca do autoconhecimento e ser Uhum. responsável pelas suas emoções. Muito interessante, irmã. Que bom. E no final, lembrando que a gente vai ter perguntas no Sim, final. sim, Prepare as suas perguntas. é verdade. Pode preparar. O que vocês Prepare, quiserem saber. prepare as suas A perguntas. Marlene falou o quê? Já mandou suas perguntas? Eu acho que é aviãozinho. Ah, os aviõezinhos. Lindas, lindas, Isso, manda. lindas. Ó, Lise também tá aí, Lise tá ó, que lindo. aqui, Todo mundo aqui. Dani, Girlândia, só mulherada do Carlinha, que bem, delícia, Vaninha, que delícia. todos. Um beijo enorme para Sejam vocês, bem-vindas. meninas e meninos, viu? E Irmã, esses então tá. corações que chegam aqui também é uma graça. Que É, lindo esses muito corações. lindos. Vamos lá. Então a gente vai falar agora desses traços. Vamos falar um pouquinho desses traços. Vamos Vamos sim. dizer um pouquinho de cada traço, a sua dor, o recurso, Uhum, né, que cada um tem, para a gente poder isso. entender um pouquinho. Sim. Então, a nomenclatura deles é um pouco esquisita, tá? Vocês não se assustem com os nomes, Uhum, não, porque não tem nada a ver com nenhum tipo de doença, nenhuma patologia, tá bom? Só esses nomes foram mantidos pelo Corpo Explica, uhum, que preservaram a essência deles quando eles estudaram, no caso, cada traço. sim. Então, assim, os traços, eles são formados desde quando a gente está no útero,
do 0 ano não, de quando você está sendo formado até por volta dos 5 anos, 5, 6 anos de idade, é onde esses traços estão sendo formados. E nesse momento é onde está acontecendo a formação do nosso organismo e esses traços, eles vão sendo confirmados, eles vão sendo mielinizados nessa fase. E eles são determinantes para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, assim, todos nós temos os 5 traços. O que diferencia uma pessoa de outra é a intensidade de cada traço que ela tem. E cada traço, ele é formado no momento de dor. A dor que o sistema nervoso está vivenciando, aquela experiência que ele está vivenciando naquele momento. Só que todo traço, ele vem consigo também muitos recursos. Ele recebe muitos recursos. Então, assim, quando a gente não sabe como lidar com os nossos traços, muitas vezes a gente fica na dor, sendo que a gente tem uma intensidade gigantesca de recurso para experimentar e para usufruir e para viver a vida um caminho mais leve. E esses traços, eles determinam também os nossos comportamentos. As pessoas muito caladas, pessoas que não gostam de se expor, pessoas que não gostam de serem expostas mesmo, serem muito vistas, querem praticamente ficar imperceptíveis. São pessoas que têm uma energia muito na cabeça, são criativas demais, são pessoas que geram resultados gigantescos, soluções, são pessoas que criam projetos. Esses são os esquizoides. É o primeiro traço a ser formado. Gente, não tem nada a ver com nenhuma patologia, tá? Tá tudo bem ser esquizoide, tá né? tudo bem ser esquizoide. E não dá para ser menos esquizoide. A gente é quem a gente precisa ser, tá bom? Sim. O traço que é muito falante, por exemplo, é um traço que gosta de se expressar, que gosta de estar com pessoas, que gostam são muito emotivos, que são muito gosta de improviso, são os orais, que eles são formados logo depois do primeiro traço, que é no primeiro ano de vida, do 0 até o primeiro ano de vida. Os orais, eles são pessoas... E aí, deixa eu voltar só um pouquinho. O esquizoide, ele morre de medo de ser rejeitado. A dor maior do esquizoide é a dor da rejeição, tá? E por que isso acontece, irmã? Por que ele tem esse problema, essa dor? Então, porque nesse momento que esse traço é formado é quando está no útero, tá? E aí, se a mãe ela tem algum problema, tipo assim, a mãe perde um emprego, ela está grávida e ela perde o emprego, automaticamente ela passa aquele medo para a gestação, o útero dela fica frio e o bebê que está lá dentro, ele percebe. Então, quando ele percebe que ele existe no corpinho, o útero está muito frio, o útero está rígido, está com menos sangue. E aí ele passa a existir mais dentro da cabeça, ou seja, é onde que vai formando o ser muito criativo. Por quê? Porque ele vive no mundo da cabeça, das ideias. Ficar na cabeça é mais confortável do que ficar no corpinho se mexendo. Entendi. E assim, a rejeição é como o esquizoide vê a vida. Não quer dizer que necessariamente a mãe rejeitou. Tem casos que é porque a mãe rejeita, mas não necessariamente todo caso. Às vezes, se a mãe tiver com um problema sério de saúde na família e ela está grávida, e aí qualquer questão assim que saia do controle dela, ela passa menos sangue para o útero e a criança sente, o feto sente. Voltando a falar do oral, o oral é a parte... Meu marido está aqui também. Quem, gente? Esse é do Moisés? Por que ele Meu é marido do tá Moisés? aqui. Eu nunca que eu Você ia pergunta saber que é para seu ele. marido. Olha, Samela, bem-vinda, linda. Eu vi a Edneia por aqui, vi Ruth, lindas Passou muito minhas lindo. irmãs. E o traço oral já é o traço que o maior medo do oral é o medo do abandono.
Então fala, E cortando você. Então a gente tem o quê? O rígido, que você falou, é, é é isso? esquizoide, Esquizoide, oral, oral, já foi. psicopata, Ah, tá. Esse você vai falar, o psicopata masoquista e o e masoquista. rígido. Ah, tá. Então tem uma E turma boa rígido. para chegar ainda. Tem. O psicopata, o oral é o mais falante, é o mais Uhum, comunicativo, digamos assim, né? uhum. E o psicopata, que também não tem nada a ver com nenhuma Tá. Não é doença, ninguém nenhuma querendo matar psicopatia. ninguém, né? Não, Ninguém quer matar não, ninguém. não, não. O psicopata já é o traço que é muito líder, que tem muita articulação, já é Uhum, formado com a criança por volta dos 2 aninhos, por aí. É, é o traço que tem muita facilidade de negociar, de liderar, de articular. São pessoas assim que dão resultado no sentido de resolver as coisas, uhum, encaixar as pessoas nos lugares certos. uhum. Quem está se encaixando aí? Tá todo mundo achando que é tudo. Todos nós temos todos. Os Ah, tá picos é explicado. que os picos é Entendi. que sobressaem ao nosso comportamento. Temos também o masoquista. O masoquista é aquele traço que é muito cauteloso, criterioso, Uhum, repetidor de processos. Ele é projetado para fazer as coisas para não dar erro, para ele não uhum. ser humilhado, porque o medo do Entendi. masoquista é de humilhação. E Uhum. temos os rígidos, que são as pessoas. A Lu aí também. Oi, Lu, Jéssica, lindas. Gente, algumas pessoas passam rápido, eu não consigo É, ver. gente, não tem. E fica só as últimas. E os rígidos é o último traço a ser formado, são as pessoas que já estão ali por volta dos 3 anos e meio a 5 anos, mais ou menos, que são as pessoas que formam aquele traço de a menina, ela começa a escolher o pai como Hum, par e o menino escolhe a mãe como par. sim. Então, assim, eles, se o corpo vai formando de uma forma para ele ser visto, para ele ser aceito, Uhum, para ser escolhido pelo pai ou pela mãe. O sim. menino, no caso, é a ligação com a mãe e a menina com o pai. Uhum, E o rígido, o maior medo do rígido é o medo da troca, hum, de ser substituído, na verdade. entendi. E com isso, esses traços eles vão sendo depois quando a gente vai ficando maior, eles só vão sendo Definido. fixados, definidos, Hum, porque eles já estão formados, tá? entendi. E quando a gente cresce, não tem como ser menos isso ou menos aquilo. Entendi. E por que ser menos isso ou menos aquilo? Por que Uhum, não se aceitar? Por que não se uhum, conhecer? Por que não se amar tanto a ponto de uhum, querer permanecer só nos recursos que a gente tem? uhum. Essa, então, é Não uma anda das mais perdido. dificuldades. Essa é uma das É, dificuldades, então. A pessoa não se conhece e ela não se aceita, ou seja, ela fica e em sofrimento, é isso, lutando querendo contra ser, ser outra pessoa, ser sim, diferente. sim, Entendi. porque E ela quer mandei. ser menos aquilo. Tá, entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que a gente tem todos os traços em uma pessoa só, é isso? E Sim, como fazer para identificar? Teria que ter uma análise mesmo, ou eu já consigo isso. perceber alguma coisa em mim, por exemplo? Você consegue perceber alguns picos, mas a intensidade de cada traço precisa passar pela análise. Por Entendi. exemplo, tem gente que chega para mim e fala assim: ah, eu sou o quê? E assim, eu não consigo, eu não faço um scan da pessoa e eu dou o resultado dela. Porque, na verdade, o propósito da análise é esse. Quando Sim. eu estou diante da análise, o que que você vai descobrir com a sua análise? Primeiro, você Tem gente querendo que saísse da maternidade já com essa é, análise. Meu Deus. a Olha, Dani é uma botou aí, ó. ideia, né? Olha a Dani que botou. Eu sofri achando que tinha que mudar meu jeito até entender que era o meu perfil e estava tudo bem. É isso Isso é aí, muito bom. Dani. Uhum. Exatamente. Quando você entende esse é o meu perfil e está tudo bem, quem tem que atender às suas necessidades é você.
Por É isso que você verdade. precisa muito se conhecer, saber quais são as suas reais necessidades para você atendê-las. Então, nessa análise, você vai saber qual é a combinação dos seus traços e o que essa combinação explica sobre o Uhum, funcionamento da sua mente. Como que entendi. você vai ter uma explicação do funcionamento da sua mente através dessa análise e Uhum, qual o melhor caminho que você vai trilhar. O caminho a gente uhum, chama de caminho leve, levando os uhum, traços da dor para o recurso. E uhum, aí essa análise é feita, no caso, ela gera um gráfico, e esse gráfico é que vai dar o resultado final, porque a análise ela é feita como? É uma pontuação, e aí é analisado o formato da sua cabeça, o formato dos seus olhos, o formato da boca, o formato do uhum, tronco, do quadril e das pernas. No final, ele gera um uhum, gráfico dizendo a intensidade. Tem pessoas que elas têm picos muito elevados, digamos, de uhum, oral, de rígido. uhum, Já tem pessoas que têm uma combinação dos traços que fica tipo assim, oral com masoquista, ela é uhum, tanto uma coisa quanto outra, então ela tem a intensidade dos dois. Ou uhum. rígido com psicopata, vai ter a intensidade dos dois. E aí vai ter aquele comportamento e às vezes não sabe por que funciona daquele jeito. Entendi. Ó, chegando, Agora, o gente. que que Liz colocou? Liz colocou assim, meu lema agora tá tudo bem. É isso, Liz, tá Isso é tudo bom bem. demais, né? Você é quem você precisa ser. É a gente ficar leve, Olha, se eu acho que chegou conhecer. mais gente aqui. Aline, seja Uhum. bem-vinda. Tem gente colocando aqui, ó. Gi, agora está nessa luta de me ajudar. Passou, eu não consegui ler. É a superar. Não consegui ler. A superar. Mas ai, Isso alguém colocou aí. ali sobre o sofrimento, que a gente deveria ter esse conhecimento antes, mas a gente entende também que tem um tempo, né, de acontecer as coisas na nossa vida, né? Porque É, às vezes a gente precisa, né, vamos dizer assim, precisa de uma dose de sofrimento para então a gente buscar Moisés também tá ajuda. aí, ó. É, para a gente buscar ajuda, porque Sim. depois que essa ficha cai, depois que essa é a Olha, Deizinha. necessidade, eles estão Viu aí o que a chegando. Deizinha falou? Chegando aí no Rio para uma consulta. Vem, Oba! Deizinha, É vem. só Vem que eu agendar, agendo irmã. a sua. Não é É isso isso, aí, irmã? irmã. Então, às É, vezes, precisa, né, chegar, infelizmente, nesse ponto de dor, de sofrimento, para então sim. buscar uma ajuda eficaz. Porque às vezes a gente ouve conselhos de pessoas e às vezes não é nem que tem conselhos ruins, às vezes até conselhos bons, mas nós não aplicamos, não colocamos em prática. E às vezes a gente demora muito buscar uma ajuda, né? Pedir um socorro Verdade. e receber o alívio. Ó, a Lu está fazendo uma pergunta. Tá, vamos Quanto lá. tempo leva para análise? Essa análise ela é feita em uma sessão. A análise, só a análise que gera o gráfico dos seus traços, eu faço ela em uma sessão só. Só que o pacote que eu faço hoje são 5 sessões, é uma por semana. E aí você, na primeira sessão, você sabe o seu gráfico, e a partir da segunda sessão, eu vou caminhar com você, direcionando, levando os seus traços da dor para o recurso e dando todo esse suporte. Já tem gente querendo Quero consulta. muito uma consulta. Ah, vamos marcar, é a Nuri Muri. linda. E quantas horas, Sim, irmã, cada sessão? É isso que eu acho que ela perguntou. Qual o é, é, tempo on- que. é entre É entre 1 hora e 1 hora e 20. No máximo, 1 hora e 20. Ó, tem gente perguntando, ai, o meu marido está perguntando, pode ser feito em crianças? Então, o recomendado é a partir de 11, 12 anos por Uhum, aí. Por quê? sim. Porque a criança, ela ainda está em formação. Ela vai ter o Uhum, resultado dos traços dela, porém, que ajuda que isso vai dar nesse momento se a criança ainda não tem condições é. emocionais de ir por esse caminho leve, digamos assim. Ela ainda está Entender muito. e aplicar, né? Exatamente. Então, o, a- é, o benefício maior é quando a pessoa já entende,
Gente, se vocês colocarem perguntas e a gente não vê, bota de novo, tá? Porque às vezes passa rápido e a gente não consegue. Para completar toda. A Dani Já está passou. perguntando em cima aí, ó. Você faz online também ou é só presencial? Isso, faço online também. Eu faço tanto presencial quanto online, tá? Isso é tranquilo para mim, não tem dificuldade de Então, quem atender mora em online, outra não. cidade, Quem tranquilo. mora, viu, Deizinha, não precisa chegar aqui em Rio das Ostras, não. Dá para fazer a sua daí de Tapetininga. Ela está em Piracicaba agora. Piracicaba, olha, que Piracicaba. linda. Ela Amigona, manda linda, conhecer preciosa. verdade. Ai, olha, isso é lindo, gente. Quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade liberta, liberta mesmo. Liberta mesmo. Por quê? Porque a verdade é quando eu entendo a minha forma de funcionar, como Deus me deu um subconsciente tão Uhum, rico e tão inteligente de me entender, conhecer e ser autorresponsável. Porque é muito uhum, fácil a gente ser vítima. Só que o uhum, ser vítima não me tira da dor. Ela me deixa lá por muito mais tempo. Ou seja, uhum, parece ser gostosinho estar no lugar de vítima, mas eu também não assumo a responsabilidade de ser uhum. feliz. E aí eu fico Sim. esperando por alguém atender para me fazer feliz. Só que isso é muito penoso. Quanto tempo Uhum, você vai viver nessa terra não tendo a responsabilidade da sua felicidade, do seu conhecimento, de uhum. cair para dentro mesmo, de querer essa busca? Porque toda busca, ela precisa a gente querer. Outra pessoa querer por nós não adianta. Sim, sim, muito interessante. Irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém está fazendo pergunta aqui. Ah, que Márcia. Ou ela faz uma pergunta. Eu era muito calada na adolescência e hoje preciso me policiar para não falar demais. Por quê? O corpo Cortou um explica? pouquinho, explica, mas cortou um pouquinho para mim a sua fala. Eu era muito o Ó, quê? calada na adolescência e hoje preciso me policiar para não falar demais. Por quê? Era calado e preciso policiar para É, não falar demais. exatamente. Então, o corpo explica tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, Uhum, até a doença, tá? E assim, os traços, quando eles estão na dor, eles meio que ficam castrados, tá? Às vezes, o oral, o recurso do oral, um dos recursos do oral é chorar. Só que às uhum, vezes eu atendo pessoas orais que falam assim, eu não consigo chorar. Sabe quando a criança, ela chora muito e a mãe fala assim, chega de chorar, engole o choro, você chora uhum, demais. E ela é castrada para ela não chorar. Então ela vai viver na dor, porque ela precisa chorar. O oral, no caso, né? Eu tô falando de sim. um dos traços, que é o Uhum, traço que mais tem essa necessidade de chorar. Então, assim, quando a pessoa, ela descobre que ela pode chorar, que tá tudo bem ela chorar, ela vai chorar ali 5, 10 minutos e aí ela vai uhum, sair dali muito melhor. Só que a pessoa que precisa chorar, mas ela aprendeu que ela não pode chorar, ela vai viver na dor. Ela vai ficar com aquela entendi. necessidade não atendida. Então, assim, Uhum, hoje, às vezes a criança era quieta porque ela tinha medo de alguma repressão e hoje você consegue falar, mas hoje está no seu natural. Então, assim, quando você vê os seus traços e vê a intensidade de cada um deles, você vai ver por que que você gosta de falar, tá, Márcia? ela entendeu, acho, né? Dá um ok, Márcia, você entendeu? Ah, tá, ela já colocou. Ah, é desse jeito. Muito interessante. Irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais chega para você com frequência, assim, quando você dá atendimento? Aliás, não é nem o que pergunta, o que mais você vê nas pessoas como necessidade? Por exemplo, uma dependência Ah, emocional ou qualquer outra coisa sim, que é mais agravante. Fala um pouquinho sobre sim. isso. Você quer que a gente entre um pouquinho em dependência emocional? Isso, fala um pouco. Dependência emocional é um assunto, assim, que eu tenho lidado com frequência nas análises e nos meus últimos dias. Porque o que que é?
dependência emocional? É quando eu dependo de alguém para que as minhas emoções fiquem bem, para que eu consiga viver, para que eu Uhum. consiga desejar, para que eu consiga curtir alguma coisa. E aí, vamos lá, muitas vezes a gente sai da casa dos nossos pais, ou deveríamos ter saído, né? Porque tem gente que às vezes deveria ter saído da casa dos pais. Tina, linda, você tá Olha, aí, linda. seja bem-vinda. E aí a gente vem trazendo de lá toda uma expectativa, toda uma exigência, toda uma cobrança, toda uma falta que a gente teve lá. Uhum. E quando a gente vem para a vida, vem para o casamento, trazendo essa expectativa de alguém, a gente acaba ficando vinculado com aquela pessoa que colocou expectativa na gente. Entendi. Gente, você quer saber se você tem dependência emocional? Vou fazer uma pergunta. Você, você consegue tomar decisões quando essa decisão ela vai desagradar muito uma pessoa que você mais ama? Entendeu a pergunta? Se você não consegue tomar uma decisão, se essa decisão vai desagradar muito uma pessoa que você mais ama, isso é dependência emocional. Vamos lá, Às gente, vezes, responde aí. Vamos ver quem é corajoso para responder. ficou, ficou Faz de novo a confuso ou pergunta, vocês irmã. entenderam? Faz de novo a Você, pergunta. Preste atenção para vocês responderem. você consegue tomar uma decisão que desagrada muito a pessoa que você mais ama? Entendeu? Então, se você não consegue tomar uma decisão que desagrada muito uma pessoa que você mais ama, você é dependente emocional. Lá tem gente. Olha, pensa que não tem gente Vixe, Deus do corajosa? céu. Tem gente Então, corajosa, gente. dentro, Carlinha falou, é Parabéns, hein? exatamente. Gente, a expectativa que alguém coloca sobre a gente Uhum. é uma expectativa dela. Se você não atende a expectativa do outro, não é sua expectativa, foi ela que colocou. Foi ela que construiu essa expectativa sobre você. E aí você fica preso a atender uma expectativa de alguém que projetou em você alguma coisa que você não queria. Irmã, olha só, alguém falou Ah, ali assim, mas isso pode ser positivo, não foi uma pergunta. Pode acontecer isso, a pessoa considerar você suprir aquela dependência, respondendo à expectativa do outro, ela pode se sentir bem em cima disso? Não traz peso, não traz dor? então, se você pode ser positivo, você ser dependente emocional, depende, porque assim, a dependência emocional, você fica na mão do outro. Você fica na necessidade de atender uma expectativa do outro. Por exemplo, uma mãe, uma moça quando ela vai ter filhos, a Uhum. mãe dela tinha medo da gestação que ela teve. Hum. E aí ela projeta tanto medo que ela passa a viver assim, tentando te proteger de alguma forma, é uma proteção para Uhum. você, pela sua gravidez, mas foi uma necessidade Uhum. Foi dela, um foi uma trauma dela. dificuldade dela, não tem que ser sua. Uhum. Então, assim, Sim. a mãe sofre até se você não dá importância. Poxa, você não está ligando porque eu estou Uhum. preocupada com você. Mas era um medo dela, um sofrimento dela. Então, assim, quando a gente fica preso à expectativa do outro, à aprovação do outro, ou uma questão, por exemplo, vamos dizer assim, que aqui tem uma pessoa, vou usar você como exemplo. Você Tá, é uma pode usar. pessoa muito importante para mim, Uhum. certo? Você é uma pessoa muito importante para mim. Aí você cria uma expectativa ao meu respeito. Uhum. E se eu tiver dependência emocional, eu tenho que te agradar por causa da Uhum. sua expectativa que você Uhum. colocou a meu respeito. Entendi.
E aí eu não sou livre. É uma prisão. É uma prisão. Porque a Uhum, expectativa que você colocou é sua. Se eu te frustrar, você é quem tem que aprender a lidar com essa emoção. uhum, Não sou eu que tenho que lidar com isso. uhum, Você que vai ter sim, que aprender a lidar. Só que se eu tiver dependência emocional, eu não consigo te frustrar de hipótese nenhuma. Aí eu fico uhum, presa a você. Eu fico nessa entendi, necessidade de aprovação. E isso faz com que cada traço reaja de uma forma diferente. Tá? entendi. Cada traço vai ter a sua maneira de lidar com essa dependência emocional. Sim. E essa questão de não conseguir dizer não, por exemplo, que nem alguém colocou Uhum, aqui, eu não consigo dizer não, eu não falaria não. Essa também uhum. é uma questão de não sabermos nos conhecer e se importar com tanto com a opinião ou com o que o outro pensa, ou talvez a questão da aprovação. Eu tenho tanta necessidade de ser aprovado que aquelas pessoas muito importantes para mim, eu preciso o tempo todo estar sendo favorável para que então eu receba a aprovação dela o tempo todo. Mas eu não me aprovo, vamos dizer assim. Eu Sim, não me aprovo, eu não me aceito, sim. eu não me conheço, eu não me amo o suficiente, eu necessito que alguém o tempo todo me dá uma aprovação de que eu fiz direito, de que eu não errei. Pode Sim, acontecer isso? Pode? pode. Deixa eu só dar boa noite para Marcela. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda, linda. Então, cada traço vai ter uma necessidade. O esquizoide, por exemplo, ele vai ter a dependência emocional por causa da rejeição dele. Então, se Uhum. ele estiver na dor, por medo de ser rejeitado de novo, ele fica pode ficar com dependência emocional. O oral, ele vai ter dependência emocional por causa do medo de abandono. Uhum. E aí, por medo de ser abandonado, ele gruda nas pessoas e aí vai ter que atender, vai ter que fazer Uhum. nessa necessidade por causa da dor que ele carrega. Uhum. O psicopata, ele já lida um pouco mais, um pouquinho diferente com a dependência emocional. O psicopata, ele já é mais na articulação. Enquanto o outro for útil para ele, aí, se Uhum. o outro tiver utilidade, ele vai Uhum. acabar ficando tendo que ser útil para o outro por causa da Uhum. utilidade que o outro tem. Não é que ele seja Entendi. mal, não, gente. Psicopata não tem nada de mal, é a forma que ele tem de funcionar. Ele Uhum. trabalha, ele funciona muito com essa troca, o quanto eu sou Uhum. importante para você, o meu valor e o quanto você é importante para mim. Entendi. O masoquista, ele também tem, assim como o oral, muita necessidade da aprovação no outro, no sentido, por exemplo, oral e o masoquista são os traços que mais sentem, são Uhum. os traços mais emoção. E Sei. os outros são muito razão. Então, assim, o masoquista, ele vai ter essa dependência, mas no sentido, assim, de carregar o peso do outro. Se o Uhum. masoquista souber que a atitude dele deixa o outro mal, ele carrega aquele peso para que o outro não fique mal. Uhum. Porque ele é forte, porque ele aguenta, ele sabe que ele aguenta. Uhum. Mas acontece que quando ele começa a carregar tudo, o que, que acontece quando a gente carrega tudo? A O gente vira uma peso. bomba. A gente vira uma Uhum. bomba. E o masoquista, ele tem muita facilidade de explodir. Uhum. Às vezes ele explode, mas ele não explode com a pessoa que ele está carregando o peso. Ele vai acumulando, 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 e aí quando Uhum. ele vê só, ele explode em cima de É alguém, e esse no alguém sempre limite. acaba sendo quem estiver próximo, ou ele explode, ou ele implode, porque o masoquista Uhum. tem essas duas formas de reação. E às Entendi. vezes a pessoa, ela vai guardando, 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 e não sabe lidar com aquilo, porque o Entendi. masoquista carrega peso. Faz E isso. o rígido fica na dependência emocional, Uhum. mas o rígido tem uma peculiaridade. Oba! O rígido, Uhul! sim, o rígido tem essa peculiaridade. E qual é a peculiaridade do rígido? O rígido, ele, na verdade, ele cria um laço muito forte. A mulher cria um laço muito forte com o pai e o homem com a Uhum. mãe.
Então, assim, a dependência emocional dos rígidos é muito forte com os pais diretamente. Uhum. E isso A pode ser ligação. assunto para uma outra Uhul! live da gente fixar só dessa questão. Porque, assim, o Interessante. rígido, na verdade, muitos rígidos têm dificuldades no casamento, Uhum. porque o rígido ele já entregou o coração para a mãe. A Uhum. rígida já entregou o coração para o pai. Então, ela vai Entendi. para o casamento com o corpo, mas o coração Ficou. já está ocupado. Entendi. Já está ocupado. Então, assim, ela tem essa dificuldade, até é uma Uhum. triangulação que a gente chama, Uhum. porque, assim, precisa ter esse entendimento para ver vai tornar os pais desnecessários. Uhum. E não é Entendi. inexistente, tá, gente? É desnecessário. Fazer os pais desnecessários é você deixar os pais terem a vida deles e você ter a sua vida sem ficar nessa dependência. Muitas vezes os Uhum. rígidos, eles ficam com dependência financeira para estar tendo que manter esse vínculo. Às vezes casa, muitas vezes não dá certo e volta para Uhum. casa para ficar tendo esse vínculo. Não é Uhum. consciente, é Uhum. involuntário, Sim, mas acontece isso. Então, assim, tem muitos entendi. relacionamentos que não dão certo. Ó, tem uma pergunta boa aí. Vamos lá. Tá dando pra você ver aí? Esse tipo de análise pode ajudar o casal a se entender melhor? Sim, com Ó. certeza. Tem casal aí, gente, que briga porque o marido não gosta muito de abraço e a mulher quer abraçar o tempo Uhum. todo. Tem alguém aí que se identifica, pelo amor de Deus? Tem alguma mulher pegajosa e o marido fala, por favor, bem, dá um tempo. Ó, tem alguém que falou assim, até hoje choro o quê? Ah, já passou, não Balde consigo. quando visito meus pais e chega o dia de vir embora. Ah, Jesus, o coração tem que Foi trazer quem? mesmo, Foi irmãzinha. Gilândia. Gilane, traz seu coração, mulher. Sim, coração de rígido fica muito com os pais. Ó, a rígida tem muita ligação com o pai. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, Uhum, tá? Você não tem que se desvincular do pai ou da mãe, nada disso. Não é isso que eu tô falando. A uhum, questão é quando você não consegue deixar a sua vida livre, quando você não consegue viver independente por causa dessa ligação forte que você tem. E aí você acaba tendo a necessidade de ficar voltando para casa de alguma forma, ficar mantendo essa ligação, seja financeira, seja amorosa, você acaba uhum. tendo que ficar voltando para casa de algum jeito. Não dá certo lá para você voltar para casa. Entendi. Ó, tem mais uma pergunta boa aqui, da nossa prima linda. Ah, Essas características podem mudar com a idade? pergunta boa, Boa muito boa mesmo. pergunta, Tina. Linda. Sim. Essas características, esses traços, tá? Não são características, são traços que são definidos no nosso sistema nervoso, por isso eles não mudam. O que que acontece? Ou a gente passa a vida toda querendo agir de outra maneira, porque a Uhum. gente não sabe como funciona, como no caso, fala pra Jaque, que, Dani? A gente às vezes não sabe como a gente funciona, então a gente fica achando que tem alguma coisa errada e tentando mudar. Ou Uhum. a gente fica o tempo todo, vamos lá, quando você vai ficando mais velho, é natural que a gente amadureça. Isso é natural, tá? Mas os nossos traços, eles continuam os mesmos. A gente vai continuar. Se o oral é oral, ele vai continuar tendo a necessidade de Uhum. falar, de estar com pessoas. Se Uhum. a pessoa é esquizóide, o esquizóide é muito magro, ele vai continuar querendo caverna, querendo ficar no mundo dele, E tá querendo tudo ter o seu bem. momento de sossego e tá tudo bem. Se a Uhum. pessoa for rígida, o que acontece é que a gente aprende a lidar e aí Uhum. você entende os seus recursos e você passa a viver nos seus recursos. Mas a Entendi. dor, ela é existencial. Ou Uhum. seja, o traço foi formado na dor. A gente vai sempre ter que prestar atenção naquela dorzinha de cada traço e a gente atender as necessidades deles para que eles não voltem para lá. E a gente aproveitar os recursos que a gente tem. Porque às Sim. vezes a pessoa fica com tanto medo de botar as ideias para fora e as ideias serem Uhum. rejeitadas,
que ela mesma já está rejeitando as ideias, próprias Uhum. ideias. Ela, por Sim, medo de rejeição, ela já está rejeitando as próprias ideias. Então, entendi. quando ela aprende o recurso, ela sabe que ela fica com aquele receio de expor as ideias, mas daí ela fala assim, não, tá tudo bem, se alguém rejeitar as minhas ideias, eu posso melhorá-las. Uhum. Então, esse é o recurso de que você tem. Você é muito criativo. Ó, a Não Dani falou consigo. aqui que você, quando Muito bom. quiser ver os comentários, é só você voltar, arrastar para baixo, Ah, descer tá, eles e aí eles entendi. estão lá ainda, tá? Eles só somem quando a gente acaba com a Entendi. live. É isso? Ó, Então, deixa. recadinho dado, viu? Obrigada, Dani. Você é muito eficiente. Tem Ó, mais a Tina perguntas. falou aqui, ó. Não consigo muito receber e dar abraços. Digo que pareço com o papai, mas mamãe também é assim. Penso que me pareço com eles. Uhum. Então, gente, o que que a gente recebe do DNA, no DNA? No Uhum. DNA, a gente recebe a cor do cabelo, se o cabelo vai ser liso, se ele vai ser cacheado. A gente recebe a cor da pele, se você vai ser mais clarinho, se você vai ser Uhum. mais moreninho. A gente recebe a altura, se você vai ser alto, se você é baixo. Agora, o formato do corpo tem semelhanças? Tem. Ah, o olhinho parece com o pai, parece com o da mãe. Tudo bem, parece. Tem semelhanças sim. Mas o formato que o nosso corpo se formou, se ele é mais triangular, se ele é mais redondo, se ele é mais quadradinho, ou se é bem magrelo, isso a gente não consegue alterar. Por Uhum. exemplo, a pessoa que tem muita oralidade, ela pode até emagrecer bastante, mas ela continua com o formato do corpo um pouco mais arredondadinho. Ah, A isso é pessoa legal, irmã. Fala aí, como que é, na maioria, o formato de cada corpo? Só pra gente ter uma ideia, porque agora a gente vai dar uma analisada boa, tá? Então, o formato do esquizoide é o formato da pessoa que é bem magrela. Ela tem Hum, muitas pontas, muitos ossos, porque aquele sim. corpo ele está dizendo o que a mente dele precisa. Ele Uhum, precisa evitar contato. Então, assim, ele não quer muito contato, ele é criativo. Você vai explorar no esquizoide a criatividade, mas não sim. precisa ficar muito grudado. O Ele é um oral já é cabeção mesmo, né? O oral já é mais cheinho, projetado para Hum, receber acolhimento, projetado para ter esse contato físico. uhum, O psicopata, ele já é mais triangular, ou seja, a parte de cima é mais larga e a parte de baixo é mais hum, estreita. uhum, E isso por quê? Porque ele tem muita energia para cima, mas ele tem pouca uhum. energia nas pernas. Entendi. O masoquista já é mais aquele traço mais quadradão, mais retão, a bunda mais achatada. Por Uhum, quê? Porque ele tem uma estrutura forte, grande, para aguentar peso. O uhum, masoquista, por isso que ele carrega tanto peso, porque ele acredita que ele tem que carregar todo o peso do mundo. Só entendi. que o bom de você saber isso é que quando você sabe que você tem condições de carregar peso, você escolhe o que carregar e de quem Uhum, carregar. entendi. Porque o masoquista não é lixeira emocional, não tem que Uhum, carregar tudo de todo mundo. sim, com certeza. Agir pela fé emagreça e continua o formato corporalidade na veia. É isso aí. E o rígido já são as pessoas com o corpo mais definidos, digamos, aquelas pessoas que têm o corpo mais violão, que tem Uhum. aquele formato mais Cinturinha definido, cinturinha fina. e quadril Gente, grande. isso é só a Uhum, relevância dos traços, mas ninguém é uhum, um traço só, tá? Todos nós temos os entendi. cinco, somos uma mistura dos cinco. Olha isso. O quê? Bunda de B de tanajura é oral. Tanajura é oral e rígida sempre. Tem gente já entendendo bem do assunto, hein? Olha lá, Gerlânia. já tem gente se identificando. Sou oral, agora entendi, porque fala pelos cotovelos, hein, minha amiga? É Isso Samela. aí. É, e tá tudo bem ser assim. A Tá gente tem que tudo aprender a se bem. amar, se aceitar, e não tem problema. Sim, Às vezes as pessoas criticam, nossa, você fala muito, ou você é muito quieto, gente, me incomoda o seu sim. silêncio. Mas a gente precisa se aceitar.
Antes das sim, pessoas, a gente precisa nos aceitar e tá tudo bem se a gente é muito na caverna ou se a gente fala demais. E isso é muito sim. interessante, E né? você sabe o que que incomoda, o que que nos incomoda no outro? É uma necessidade nossa. Se a Uhum, gente vê uma pessoa muito esquizoide, muito calado, e a gente for muito oral, a gente vai falar assim, poxa, mas por que que você não fala? Você é muito calado, porque ela é uma necessidade nossa. uhum, Então, quando a sim, gente entende a gente também entende o outro. Isso é muito gostoso. Quando a uhum, gente aprende como a gente funciona, a gente é, aprende também como que o marido funciona, como que os filhos. sim, Alguém perguntou aí, serve para filhos? Serve. Serve sim, certo. porque daí se eu sei como que os meus filhos funcionam, eu vou respeitá-los. Por que eu vou Uhum, querer que uma pessoa, que um filho que é muito esquizoide, fique o tempo todo cumprimentando as pessoas? uhum, é verdade. Abafa o caso do Dudu. O que que o Dudu falou aí, gente? Ah, minha filha, deve ter feito uma bagunça nesses A Luciana comentários. botou aí, ó. Gente, sou assim, gosto de falar. Isso Sim, aí. E tá quem tudo é bem. muito oral gosta muito de falar. E É a tá tudo bem, não tem necessidade de nada de falar, né? errado. É verdade. Sim, exatamente. Gente, estamos Gente, manda chegando. pergunta aí. Ó, Dá rapidinho a tempo gente ainda está de você. chegando nos finalmente. 5 minutinhos. Ah, mas já? Já passa Poxa, muito rápido. Fazem as suas não. perguntas agora ou cale-se até a próxima live. Ó, tem gente É, chegando agora. olha, seja bem-vindo, tá, gente? Aline linda, você chegou. Gente, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá? É, eu estou aqui aberta a responder qualquer uma delas. Se ficar confuso, a gente pode estar falando mais depois. Eu entendo que de cara, assim, fica mesmo um pouco confuso, porque a gente não ouvia falar nessas coisas. Isso não se ensina Uhum, nas nossas casas quando a gente é criança. Hoje, uhum, obrigada, Aline. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Hoje a gente tem uhum, uma alegria muito grande de ver nossos filhos novos ainda crescerem, tendo acesso a essas coisas. Mas olha só, gente, nossos pais não tiveram acesso, muitos deles. E aí, uhum. por conta Sim. disso, a gente está tendo descobertas agora. Tem pessoas que estão tendo. Então, assim, a realidade acaba ficando um pouco conflitante. Às vezes a gente olha e fala: será Uhum, que é assim mesmo? Será que isso tudo é verdade? Mas por que que eu funciono assim? Se não fosse uhum, verdade, por que que todo mundo que tem um jeito mais cheinho gosta tanto de estar com uhum, pessoas? Por que que as uhum, pessoas mais caladas são as pessoas mais magrelas? uhum, Gente, isso é na maioria, tá? Eu falei lá atrás que às vezes as pessoas estão castradas mesmo, foram castradas na infância e aí estão na sim, dor. Então, não sim. está no seu quadro natural de vivência. No seu quadro, não está na sua forma natural dos seus traços, tá? Uhum, Mas o importante é a gente estar aberto a conhecer, não fechar logo de cara e falar, eu não sei, eu desconfio disso. Mas busca, procura se informar, leia mais sobre isso. Você procurar no YouTube, botar lá o Corpo Explica, você vai ver lá onde eu fiz a minha formação, porque é uma equipe maravilhosa. É, você vai ver lá que é um trabalho seríssimo, que é muito importante a gente se conhecer. E hoje eu uhum. tenho autorização pelo Corpo Explica para atender. Que É muito coisa boa. bonitinho. Tenho diploma, tudo direitinho. Eu sou liberada sem, assim, eu não vou ter nenhuma surpresa a qualquer instante. Então, assim, é Uhum. seguro. Ó, É assim, já. tem pergunta Ah, aqui em cima da Rebeca. Ela falou: Eu qual? sou muito oral, mas também sou meio tímida em momento que não deveria. Como assim? Então, o traço masoquista, que também é um pouco mais cheinho, em formato mais quadrado, tem muito. O oral sente e fala, o masoquista sente e guarda. Uhum, Então, assim, o tanto que você tem de traço que vai dizer para você por que que você fica mais
mais tímida, porque o Uhum. traço do masoquista, ele tem muito medo de ser humilhado. Então, ele é projetado para não sofrer Uhum. humilhação. O que que automaticamente ele vai fazer? Ele se resguarda, pensa 1000 vezes antes Entendi. de falar, não Uhum. gosta de entregar qualquer coisa, não gosta de expor os sentimentos para não ficar na mão do outro. Eu acho que Então isso tá. explica um pouco. Explica. Irmã, nós não temos tempo mais para pergunta, temos menos de Ah, 2 minutinhos. Ó, vamos fazer as nossas considerações finais, nossos beijinhos e agradecimento. Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Para vocês verem depois. E a gente marca próximas lives é. para poder falar melhor, para amadurecer mais, porque hoje foi o primeiro Sim, contato, né? Para muita gente, não sim, conhecia, nem tinha ouvido falar. Então a gente volta sim, sim. Tá bom? Mas olha, quero agradecer muito a vocês todos que estiveram aqui, sim. Obrigada, pontuais gente. e participaram para valer, fizeram muitas perguntas. Eu sei que nós não podemos responder a todos, o nosso tempo é extremamente limitado. Mas um beijo enorme, irmã, Sim. também um beijo. Faz as suas finalizações aí Obrigada, para a gente irmã. encerrar, tá bom? Então, gente, a minha dica para você, valorize os seus traços. Você é quem você precisa ser. Você não precisa mudar. Você só Uhum. precisa se conhecer, saber como você funciona e você ir para o recurso, que tem muito recurso, tem uma vida leve para a gente viver nessa terra quando a gente se conhece, tá bom? Isso aí. Amo Gente, vamos fazer vocês. um print Beijo, aqui. beijo. Vamos fazer um Sim, print vamos bem fazer. bonito aqui. Nós temos 1h29 para encerrar aqui. Vamos fazer um print bem bonito. Depois vocês nos postem lá nos stories. Foi? Foi? Muito bem, gente. Então tá bom, Beijo para ó. vocês. Muito obrigada, tá? A Beijo, gente vai irmã. marcar de novo Sim, outra um e prazer enorme, tá? Beijo, beijo. isso. E se você desejar qualquer informação, pode me chamar no privado, tá Isso, bom? vai lá no direct, manda mensaginha, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos Beijo. com o papai querido. Tchau, tchau. Tchau.